Olá, pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública. O nosso papo agora é sobre plano de contas aplicado ao setor público, também conhecido como PECASP, né? Ou seja, dentro do manual de contabilidade aplicado ao setor público, temos, né, um espaço bem relevante para falarmos de plano de contas aplicado ao setor público. Então, basicamente, as entidades públicas, né, ao realizarem as suas contabilizações, né, ao realizarem os seus lançamentos contábeis, devem, né, consultar o manual de contabilidade aplicado ao setor público, né? Porque eu preciso entender como eu realizo um lançamento contábil que tem relação com o orçamento, que tem relação com de natureza orçamentária, natureza de controle. Então eu preciso consultar o manual, né? E esse manual, né, sempre tem ali, né, a parte do plano de contas aplicado ao setor público. Então, o plano de contas, de uma maneira geral, né, é um conjunto, né, de contas, né, que devem ser utilizados pela entidade, né, para realizar os seus lançamentos contábeis e para entidades públicas, né, eu tenho um plano de contas específicos aplicado ao setor público. Então, importante a gente entender aqui alguns pontos específicos desse assunto, né, para que a gente possa avançar nos demais blocos, aí, inclusive mostrando, né, alguns tipos de lançamentos contábeis. Legal? Então vem comigo na tela. Bom, então a contabilidade aplicada ao setor público, né, foi estruturada no Brasil com foco no registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. No entanto, a evolução da ciência contábil, marcada pela edição das International Public Sector Account Standards, né, as IPSAS, pelo International Public Sector Account Standards Board, né, e das normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, né, que são as NBC-TSPs, pelo Conselho Federal de Contabilidade, impulsionaram relevante mudança no CASP, porque assim como a contabilidade geral, ela foi impulsionada, né, pelas normas, pelas mudanças nas normas brasileiras de contabilidade, né, justamente por conta das normas internacionais, a contabilidade pública também seguiu, né, o mesmo modelo, o mesmo padrão. Tá? Então, nesse processo, identificou-se a necessidade de instituição de um novo modelo de gestão pública com a adoção de conceitos e procedimentos reconhecidos e utilizados internacionalmente com foco na contabilidade patrimonial. Legal? Tá? Então, outro fator que impactou o CASP, né, foi a exigência da consolidação nacional de contas públicas trazidas pela NRF, né, trazidas aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E essa competência acaba sendo exercida pela STN, que é a Secretaria de Tesouro Nacional, materializada por meio da publicação do balanço do setor público nacional, ou seja, é a junção, né, das demonstrações contábeis de todas as entidades públicas, né, de toda a parte do Brasil, né? Então, dessa forma, a necessidade de evidenciar com qualidade os fenômenos patrimoniais e a busca por um tratamento contábil padronizado dos atos e fatos administrativos no âmbito do setor público tornaram imprescindível a elaboração de um plano de contas com abrangência nacional, cuja metodologia, estrutura, regras, conceitos e funcionalidades permitissem a obtenção de dados que atendessem a diversos usuários da informação contábil. Então a lógica é, cara, toda entidade, né, do setor público vai ter uma contabilização padronizada para que eu possa gerar informações mais confiáveis, com mais qualidade, de forma comparativa, e que possa ser facilmente analisada por qualquer usuário da informação. Legal? Beleza? Então, visando atender essa necessidade, a STN criou o plano de contas a aplicar ao setor público, chamado de PCASP, né? Então, nessa parte do MCASP, né, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, serão apresentados a estrutura do PCASP, baseada na natureza da informação contábil, mecanismo de consolidação das contas nacionais em cada ente da federação, o uso dos atributos da conta contábil que permitem o cumprimento de determinações legais, principais regras de integridade do PECASP, dentre outras informações. Bom, então o PECASP basicamente é a estrutura da escrituração contábil.
né? Ou seja, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, como eu comentei, todas as entidades públicas devem seguir esse padrão, né? Permite que tanto os atos e fatos praticados pela entidade pública sejam registrados de forma padronizada e sistemática, e, obviamente, ele propicia, né, a elaboração de relatórios gerenciais, né, e de demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos usuários. Legal? Bacana? Então, objetivos aí do PECASP, né? Padronização, né? Distinção de registros de natureza patrimonial orçamentária de controle, né? Atendimento tanto à administração direta quanto à indireta das três esferas do governo, né? Detalhar as contas contábeis, né? Permitir a consolidação nacional das contas, né? Permitir a elaboração dos relatórios contábeis de propósito geral, permitir a adequada prestação de contas, né? Assim como um melhor levantamento de estatísticas de finanças públicas, contribui para uma melhor tomada de decisão e até mesmo uma racionalização de custos do setor público, que eu tenho uma informação de uma melhor qualidade, e, obviamente, contribui com a transparência, né, na gestão fiscal e para o controle social. Então, repare que é muito importante, né, a questão de você ter uma contabilidade padronizada, né, que seja realizada por qualquer entidade pública, né? Bom, como eu comentei com vocês, a competência para instituir e manter, né, o PECASP, né, justamente a Secretaria, né, de Tesouro Nacional, STN, enquanto órgão de contabilidade central do governo federal. Então, cabe à STN criar contas, né, excluir, codificar, especificar, desdobrar, detalhar, né, todas essas contas contábeis. Tá? E um ponto importante, em relação ao detalhamento, vale destacar que a STN estabelece um nível mínimo a partir do qual os entes poderão detalhar as contas do PECASP de acordo com as suas peculiaridades. Bom, então, alcance do Olá, meus PECASP, né? amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para dois cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.